Bem, pessoal, então, nesse vídeo aqui eu quero só postar um complemento de um outro vídeo, né, aqui no canal, né, que o título do vídeo é A Criação, né, a liberdade do homem e a questão do mal, né, que eu queria agora fazer um pequeno complemento àquele vídeo, né, que vai estar aqui na descrição desse vídeo que vocês estão assistindo, né, se você quiser assistir, é até bom que você assista antes desse, né, para você pegar agora o complemento, tá? Só complementando aquela questão que eu iniciei que eu falei no vídeo anterior, né? Complementando aquela questão que depois de algumas reflexões foi que me surgiu, tá certo? Bem, então, nesse vídeo aqui, eu gostaria de falar o seguinte para vocês, que nós já sabemos que o mal é fruto da má liberdade que o homem recebeu de Deus, sendo o homem imagem e semelhança de Deus, o homem tem características, né, que são análogas às de Deus, né? A inteligência, a vontade, a liberdade, né, as capacidades de operar, de agir, tudo no homem é análogo a Deus, né? Que Deus, ele é o nosso modelo. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. E o pecado resultou dessa má liberdade, do mau uso da liberdade que Deus deu ao homem. Né? Claro, se o homem não tivesse liberdade, ele não seria semelhante a Deus. Seria só mais uma criatura de Deus programada, como os animais, a fazer e repetir a mesma coisa ao longo de incontáveis gerações. Tanto é que nós construímos civilização e os animais não. Porque nós temos liberdade, nós temos inteligência, nós temos vontade. Né? Porque tudo isso nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Ok? Então, dito isso, sabemos que o mal é resultante da má liberdade, do mau uso da liberdade do homem. Mas, como Deus, nosso Pai, ele, como diz na Sagrada Escritura, ele não nos castiga na proporção dos nossos pecados, Deus nos ama tanto, Deus é justo, Deus realmente nos castiga, para que a gente veja o horror do nosso pecado, veja o erro do nosso crime e assim a gente se converta, a gente tome jeito, a gente se emende na vida, mas também, ao mesmo tempo, como um pai amoroso, tudo em Deus é a mesma coisa, a justiça, o poder, o amor, a liberdade, a inteligência, etc. Então, Deus, ao mesmo tempo que é misericordioso, né, que é justo, é misericordioso. Então, ele meio que, ele meio não, ele comuta muitas vezes o mal que a gente sofre, né? O que a gente, pelo nosso pecado, pelo nosso erro, pela nossa culpa, a gente mereceria, e até por essa natureza, mais ainda pela nossa natureza ferida, que a queda do homem levou não só a uma queda na sua natureza, ser propenso ao mal, como também a uma desordem na natureza. E daí os desequilíbrios, né? E daí os acidentes, né? As questões, os cataclismos, toda a questão natural, etc. Né? Tudo isso veio da desobediência do homem. Então, nem sempre é culpa nossa. Às vezes é um acidente que acontece. Você está indo, na graça de Deus, bonitinho, aí acontece a algum acidente, alguma coisa que não foi culpa sua, mas é uma coisa já da desordem intrínseca que entrou no mundo por causa do pecado. Né? Uma desordem que se tornou intrínseca do mundo por causa do pecado. Então, quando você sofre algum mal, ou pelo seu pecado, né, pelo mal que você cometeu, seja recente ou há muito tempo, ou então por algum acidente, alguma coisa, né, Deus muitas vezes ele comuta esse mal que a gente mereceria pelo nosso pecado, ou então inexoravelmente aconteceria por causa da própria desordem do mundo, que seria o justo, a consequência do pecado, da natureza ferida, não só da nossa, como da natureza do modo geral. Deus comuta essa pena, Deus comuta esse mal no mal menor. Por isso, por exemplo, se é às vezes para você, vamos supor, você às vezes bater o carro e capotar o seu carro, você simplesmente estoura um pneu, você está indo para algum lugar, né? Se é por aí vem a raiva, né? Aí você sai, espragueja, briga contra Deus porque vai se atrasar e tudo, chuta o carro e tal, fala palavrão e tudo, mal sabendo que talvez você merecesse um mal até maior. Estaria destinado, vamos usar essa palavra aqui entre aspas, destinado a você até um mal maior. Só que Deus comutou num mal menor, por misericórdia, né? Às vezes você cai uma chuva, você se atrasa, né, para algum compromisso importante, e talvez se você chegasse naquela hora, estaria destinado a você passar por algum acidente. Você se atrasou em passar por um determinado local, quando você viu acontecer um acidente lá na frente, poderia ter acontecido com você.
né? E etc, etc. E várias outras coisas, né, que poderiam ter acontecido. Então, pessoal, esse vídeo é só para fazer essa pequena reflexão com vocês, essa rápida reflexão, que Deus realmente ele comuta os nossos pecados, né? Ele comuta os nossos pecados não, desculpa, ele comuta, vira, né? Ao invés de permitir um mal maior, ao invés de acontecer um mal maior, Deus permite que aconteça um mal menor, ok? Claro que existem pessoas que sofrem doenças graves, né? Ao invés de você pegar uma doença mais grave, uma pneumonia, você pega só uma gripe, ou pega só um resfriado. Pode acontecer, claro. Há pessoas que pegam doenças mais graves, como um câncer, como AIDS, alguma coisa desse tipo, sim, acontece. Algum acidente mais grave que aconteça com a pessoa, sim. Mas aí já são mistérios, né, da providência divina. Que aconteceu para você ter a sua conversão, né? Aconteceu para que você tivesse a sua conversão, ou para que servisse de conversão para outras pessoas que rezaram por você. Muitas pessoas, por causa daquele acidente, se voltaram mais para a igreja, porque estavam afastados. Né? Você mesmo passou a rezar para Deus, a pessoa se questionar, por que, meu Deus? Né? Muitas pessoas, e você vivia até afastado de Deus e aconteceu isso. Né? São mistérios da providência que realmente acontecem, né, com a gente. Né? O mais comum são esses pequenos males, esses pequenos contratempos. Nós devemos considerar que é uma bondade de Deus, ele permite o mal menor para que não aconteça o mal maior. E quando o mal maior acontece, isso é, isso é a mistérios da providência, né? Que só Deus sabe o porquê que acontece, né? Então, você peça a Deus, reze a graça de se converter, de proteger de todo o mal. E como disse São Paulo, né? Tudo acontece, para aqueles que creem em Deus, tudo coopera para o bem daqueles que creem em Deus, né? Tudo é tudo, até um acidente, uma doença, alguma coisa, para que você se volte mais a Deus. Talvez você sofrer aqui na terra para encurtar o seu purgatório, para que você não cometa um pecado, que a doença do corpo, a doença da alma seria bem pior do que a doença do corpo, né? Às vezes um acidente que você sofre evita que você cometa um pecado, e aí seria prejuízo da sua alma que poderia comprometer a sua salvação. Então Deus permite um mal menor em vista para evitar um mal maior. Claro, os mais visíveis são os males do corpo, né? As doenças e tudo, os acidentes, mas o principal, nós não vivemos para esse mundo, vivemos para o céu. Então, se Deus permite um mal maior, um mal menor, uma doença incapacitante, seria para evitar um mal maior, que você se perdesse eternamente, que você pecasse, vivesse uma vida de pecado, morresse no seu pecado e fosse para o inferno. Deus permite esse mal para que você, um mal menor, para que você não cometa um mal maior, e assim você se volte para ele e se salve. Né? Então, tudo isso são mistérios da providência, né? Que a gente vê aqui acontecendo nessa terra, mas tem sempre que tem que ver todos esses casos que acontecem com os olhos voltados para o céu. Então reze, peça a Deus a graça, toda a graça que você deve pedir, a fé, assim pelas suas necessidades, pelas suas graças de segurança, as graças seriam boas para você. Peça a Deus a graça, a proteção, os livramentos da alma e do corpo, da mente, né? Peça a Deus, peça a Deus. Aquilo que for para o seu bem, Deus vai te conceder. Se não for, né, Deus não vai te conceder aquilo, mas vai te conceder algo muito melhor, certo? Então peça, peça, peça a Deus. Cabe a você pedir e a Deus decidir o que é melhor para você, tá certo? Então, pessoal, só essa pequena reflexão que eu queria fazer aqui com vocês, né? Espero que tenha ajudado, né? Espero que tenha dado assim, mais uma contribuição nessa questão do mal, né? O que acontece o mal, então dá muito pano para manga, essa questão não se esgota, até o final dos tempos não vai se esgotar, mas seria só mais aqui alguma reflexão para que a gente vá pensando né, e passe assim possível até para a gente aceitar certas coisas, né, e imaginar que não, poderia ser pior. Deus está comutando isso aqui, me dando um mal menor, para evitar um mal maior, ok? Então, espero que vocês tenham gostado, tá? Comentem o vídeo, deem a opinião de vocês, e era só isso. Né? Fiquem sempre com Deus e com sua Mãe Santíssima. Amém.